Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês, todos. E que essa bênção chegue neste momento, exatamente neste momento, enquanto você escuta esta mensagem. Que estas palavras venham ao encontro da sua necessidade. A necessidade maior, que é a necessidade espiritual, que é uma fé consciente e inteligente. Essa fé consciente e inteligente faz com que nós guardemos a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Eu estava lendo o texto sagrado quando o apóstolo Paulo, que estava preso em Cesareia, naquela oportunidade foi-lhe dado a chance de falar, defender a sua fé. Então ele chegou ao ponto de dizer assim, presta atenção, minha amiga e meu amigo, porque você tem que atentar para as palavras. Eu procuro falar essas palavras bem devagar para que todos possam pegar cada uma delas e se agarrar com elas. Olha só, ele diz assim, ele estava sendo acusado de criar motins entre os judeus. E então, em dado momento, ele diz assim, na sua defesa, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam. Ele estava falando dos seus acusadores. Eles também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Quer dizer, todos seremos ressuscitados. Claro, os justos serão julgados pelo tribunal do Senhor Jesus Cristo, que os justificou. E os injustos serão julgados pelo tribunal do Pai, do justo, do Altíssimo. E os injustos não terão defesa, não terão advogado de defesa, porque eles resistiram, eles negaram a fé em Jesus, então Jesus não pode defendê-los diante do Pai. Mas os justos, eles vão ser julgados e absolvidos, porque o advogado deles é o Senhor Jesus. Jesus nos justifica por conta da nossa fé nele. Jesus morreu e pagou o preço pela nossa alma, pela nossa salvação. Então, no tribunal, ele vai defender os justos e os justos vão ser salvos. Mas no tribunal do Pai, não vai haver advogado para defender os injustos. Eles serão condenados, serão julgados primeiro e depois condenados, porque não tiveram ninguém que os defendesse. Só um poderia defendê-los, que é Jesus. Por isso que a gente insiste que as pessoas têm que entregar a vida para Jesus, a alma para Jesus, e fazer dele o seu Senhor e Salvador. Para que
eles possam ter Jesus como seu advogado de defesa. Imagine, você acha que o advogado, sendo filho do juiz, ele vai perder alguma causa? Porque ele morreu por eles. Ele morreu para que nos justificasse. Mas ele diz então, Paulo fala, olha, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso, quer dizer, haverá a ressurreição dos justos e dos injustos. E por isso, presta atenção, ele diz assim, e por isso eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, uma consciência limpa, uma consciência pura. Lembra que Jesus ensinou nas bem-aventuranças, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Pois é, Paulo diz, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, sem que me acuse, uma consciência limpa, pura, consciência de criança inocente. Olha só, por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Preste atenção agora. Consciência sem ofensa, tanto para com Deus, nada me acusa diante de Deus, como para com os homens, quer dizer, nada me acusa diante dos homens. Quer dizer, a nossa consciência tem que estar sempre limpa, pura, seja diante de Deus, seja diante dos homens. Diante de Deus, a nossa consciência é purificada por causa do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho dele, que nos justifica. E diante dos homens, nós perdoamos. Se eu perdoo, então eu fico em paz, a minha consciência fica em paz. Se você perdoar a pessoa que ofendeu você, que machucou você, marcou a sua vida, destruiu o seu casamento, destruiu a sua pureza quando você era criança, não sei, não importa. Se você perdoa essa pessoa, a sua consciência vai estar limpa e em paz. Ela vai trazer paz para você, uma consciência limpa para com Deus, limpa para com os homens. Por isso que Jesus disse, olha, se vocês perdoarem aos seus ofensores, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoarem, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, a sua consciência, amiga e amigo, vai dizer para você se você tem alguma coisa ou não contra alguém. Que bacana, né? Que bacana. Quer dizer, a nossa consciência, se nós estivermos em pecado, a consciência acusa imediatamente diante de Deus. Pecamos contra Deus. Quando nós desobedecemos, quando nós fazemos alguma coisa que não deveria ser feita e Deus desaprova, então a nossa consciência lateja e a gente não tem paz. Até que a gente confesse e acerte com Deus que, me perdoa, Senhor, eu pequei, eu reconheço que eu pequei, me perdoe. E Ele perdoa.
em nome do Senhor Jesus. Agora, essa consciência tem que estar limpa diante dos homens também. Eu não posso ter uma consciência limpa para com Deus e má para com os homens. Se eu tiver uma consciência limpa para com Deus e não tiver uma consciência limpa para com os homens, eu não vou ter consciência limpa para com Deus, porque eu estaria desobedecendo a palavra de Deus, porque Ele diz perdoa. Se você perdoa, eu perdoo você. Se você não perdoar, eu também não perdoo você. Então, se a minha consciência não me permite perdoar a pessoa que me feriu, então Deus também não vai me perdoar. Então a minha consciência vai estar mal, tanto com Deus quanto para com os homens. É uma questão de fé inteligente, amiga e amigo. É uma fé racional. É uma fé que você pesa, você avalia, analisa. Essa é a fé que nós proclamamos por esse mundo afora. A fé com inteligência. Assim como hoje, quinta-feira, nós temos as reuniões da terapia do amor, quer dizer, do amor inteligente, não o amor emotivo, o amor oba-oba, mas o amor inteligente. As pessoas erram e sofrem, e às vezes até perdem a vida por causa de um amor que não é inteligente. Elas se apegam a outras pessoas com um amor burro, um amor fantasioso. E aí perdem, casam mal e aí vem o inferno. Viviam o inferno antes de casar. Depois que casaram, vivem 2 infernos. Então, amiga e amigo, use a sua inteligência quando você tratar tanto da fé quanto do amor. Tanto a fé quanto o amor precisa de uma inteligência. Você precisa pensar, raciocinar. Você não precisa ser uma pessoa formada, ter curso superior, nada disso. Basta você pensar. Fé com inteligência e amor com inteligência, a gente pensa, raciocina, pesa, avalia e então chega a uma conclusão plausível. Dá certo quando você, com temor a Deus, com a consciência limpa diante de Deus, Ele ilumina, Ele dá a direção, Ele lembra você do que você deve e o que você não deve fazer. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Com certeza. Vou ler o texto novamente, vou deixar aí gravado, para você não esquecer. Diz o texto assim, a palavra de Paulo na sua defesa perante o governador lá. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos, eram os ofensores dele, os acusadores, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. O que há de errado em falar isso? O que há de errado em pensar assim? Vocês concordam comigo, não é? Claro, haverá ressurreição de mortos, tanto dos justos quanto de injustos. E por isso, aí Paulo fala, porque haverá ressurreição dos justos, porque haverá ressurreição dos justos, eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, pura, porque quando eu estiver diante do trono do meu Senhor, Ele não venha me condenar por uma consciência má que eu vivi aqui na terra, seja para com Ele, com Deus, seja para com os homens. A minha consciência tem que estar limpa. Então, eu procuro sempre, diz Paulo, procuro sempre, por causa
da ressurreição que nós teremos, e um dia nós vamos estar perante o tribunal do justo. Então eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, pura, limpa, límpida. Tanto para com Deus, como para com os homens. Então, o perdão, minha amiga, não é questão de sentimento, de sentir ou não, de vontade de perdoar ou não. Você não tem que ter vontade de perdoar. Você tem que querer e decidir, eu perdoo. É uma questão de inteligência, porque é a sua alma que está em jogo. Então, eu oro por todas as pessoas, inclusive aqueles que me ofenderam, que me machucaram, enfim, que me agrediram. Que Deus tenha compaixão delas. Que Deus tenha misericórdia delas, como tem tido de mim. Eu quero estar com a minha consciência limpa, não só com Deus, mas também com os homens. Porque se eu não tiver a minha consciência limpa para com os homens, eu não estarei com a consciência limpa diante de Deus. Isso é claro, claríssimo. Então, é obrigatório que cada um perdoe de forma consciente. Eu perdoo fulano, mesmo que o meu coração não queira, mas a minha mente, no meu intelecto, na minha consciência, eu perdoo essa pessoa. Pronto, acabou. Aí o Espírito Santo vai lhe dar paz com Deus e com a pessoa. E você vai ter paz. Você vai agradecer. O seu corpo vai agradecer. A sua alma vai ficar aliviada. Vai entrar em paz. E o seu espírito vai se agradar, ou vai agradar a Deus. Então, amiga e amigo, eu tenho batido muito nessa tecla do perdão, sabe por quê? Porque na época de Jesus, os escribas que escreviam a Bíblia, que copiavam a Bíblia, não havia tipografia, copiadora, nada disso, então eles tinham que copiar manualmente. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os religiosos, os rabinos, os sacerdotes, eles tinham a sua fé como uma profissão, como um negócio. Porque do lado de fora, eles, de certa forma, cumpriam as leis, mas do lado de dentro eles não cumpriam a lei, porque eles faziam coisas erradas. Quer dizer, eram hipócritas. Deus odeia a hipocrisia. Odeia a hipocrisia. Então, a religião pura e verdadeira, sem mácula, é uma consciência pura para com Deus e para com os homens. Quando a pessoa tem essa consciência limpa, nada lhe acusa, nem diante de Deus, nem diante dos homens, então ela vive em paz. Você veja, por exemplo, nós temos colocado testemunhos aí de pessoas que tiveram paz só depois que perdoaram. Sabe o que é paz? Quantas pessoas dizem assim, se eu pudesse, eu daria tudo que eu tenho para ter 1 minuto de paz. Não, Deus não quer te dar 1 minuto de paz. Ele quer te dar a paz permanente, eterna. Você não precisa dar o que você tem para ter isso, não. Basta você perdoar. Você perdoando, você vai ter paz. Não perdoando, você não vai ter paz. Não vai ter paz nem com Deus, nem com os homens. Por isso Jesus fala assim, olha, concilia-te depressa com o teu adversário. Fique livre de qualquer sentimento mau, rancor, mágoa, ódio, seja lá o que for.
Entendeu, filha? Minha amiga, meu amigo. Que o Espírito Santo venha esclarecer essa mensagem na sua vida, para que você possa praticá-la e curtir uma vida em comunhão com Deus. Deus abençoe e até amanhã. Não esqueça, logo mais, o bispo Renato e Cristiane estarão no Templo de Salomão, arrancando, expelindo a maldição que os filhos carregam como herança dos pais. Os pais se separaram e os filhos estão se separando e os netos também vão se separar e assim sucessivamente. Há uma maldição. Venha resolver esse problema. Ele vai orientar, vai orar por você, ele vai quebrar essa maldição se você obedecer o ensinamento da palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.